Professor Erasto. Pois é, então o marco, como foi chamado aqui, o grito de guerra em favor da educação, que foi o Manifesto dos Pioneiros, em 1932, eu acho que ele precisa ser lembrado como uma ideia liberal, porque não era nenhuma ideia grandemente revolucionária para a nossa análise possivelmente política ou sociológica hoje. Era um manifesto liberal, não é? Com a tentativa de fazer aquilo que os países, os estados europeus já haviam feito para as suas sociedades há algum tempo, de fazer com que a escola pública fosse um direito de cidadania. Então, a educação é indicada à sociedade como um bem público e não como uma mercadoria, não como um privilégio apenas para poucos. Se nós tomarmos a escola pública nessa fase de até 1950, 1960, nós vamos ver que ela continua a ser uma escola para a elite. A escola pública continua a ser uma escola para a elite. E se nós tomarmos, por exemplo, os locais onde essa educação se fazia, as escolas públicas, basta a gente pensar, visitemos as escolas construídas nessa época, nas cidades de interior de nosso país, principalmente, nós vamos ver prédios maravilhosos, belíssimos, arquiteturas muito bonitas. Escolas para elite. Quando na década de 60 começa a ser de fato uma realidade, não é? A expansão da escola pública e a população começa a ser usuária da escola pública, nós vamos ver um processo de decadência, um processo de sucateamento dessas escolas. Fisicamente, pelo menos, isso é muito constatável. Nós vemos hoje as escolas públicas, são em geral os prédios mais feios, mais decadentes. Se nós olharmos quem entra como usuário da escola, a população, o povo. Quer dizer, a elite não é mais a usuária da escola pública. Isso é o que faz, eu acho, um novo grito de guerra para os educadores e para a sociedade mais esclarecida, no sentido de entender que não bastava mais ter acesso à escola, mas era preciso que se lutasse por uma escola de qualidade, que essa qualidade do ensino pudesse ser também compreendida como uma bandeira de luta pela democratização. E, posteriormente, não é, com o processo de redemocratização política do país, em face de uma forma de reagir contra o golpe de Estado de 1964, lembrado aqui com o termo, né, de revolução, mas eu prefiro chamar de golpe de Estado militar, quando o processo de redemocratização se instala no país, as experiências também de administração das escolas, de administração dos sistemas, elas ganham uma nova euforia, um novo vigor. E todo esse processo de nova maneira de pensar a escola e nova maneira de pensar a administração dessas escolas e dos sistemas acaba se consolidando com essa expressão gestão democrática do ensino público. Pois é, aí, naturalmente, por favor. E, só complementando, e se na década de 30, pelo menos eu considero, 3 grandes educadores, assim, foram os esteios do manifesto, né? Anísio, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, já nessa nova fase, ou seja, nessa retomada após 64 que se refere o Erasto, então já serão Florestan Fernandes, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Então são os 3 grandes educadores brasileiros, assim de porte internacional, que, claro que nós temos outros, né? Mas aqueles 3 do passado, eles serão agora, ou seja, substituídos por esses 3 que fazem da pedagogia brasileira uma pedagogia de nível internacional. Pois é, mas aí eu gostaria de voltar um pouquinho para poder recuperar a história de como é que a instituição escola foi pensada, né? Se nós retomarmos um pouco no período anterior, ainda no período dos jesuítas e depois no período imperial, foi difícil para a própria sociedade brasileira reconhecer a escola como uma instituição. Antes, a questão da educação estava a cargo ou da família ou da igreja, né? E para que a escola passasse a fazer este papel, passasse a ser aquela que vai ser a portadora de valores, condutas, comportamento, modo de pensar, modo de viver, ela vai ter que batalhar. Então, a escola não é uma coisa doada, ela é uma conquista. Ela é uma conquista e, ela sendo uma conquista, é necessário que a população a reconheça como um direito. Porque qual era o problema no Império? Se nós pegarmos esse período, podemos perceber um processo de estruturação do Estado. Mas os nossos legisladores só pensavam em fazer as leis.
como se as leis fossem, através delas, fossem possíveis instaurar uma ordem. O que nós sabemos? Esse império da lei foi um império da lei que vai, aos poucos, excluindo as pessoas, né? Mas o nosso legislador, ele não pensou na condição do direito das pessoas, do direito dos negros, do direito dos excluídos, do direito dos deficientes, do direito das mulheres. Todos nós sabemos o período tardio que demorou para a mulher ter acesso à escola, para os negros terem acesso à escola. Só para vocês se lembrarem ou recordarem, durante o Império nós tínhamos lei que proibia aí os negros, a população carente de frequentar a escola. Então você tem forma de exclusão na lei. Forma de exclusão formal. Então, veja, uma sociedade que não se preocupou em construir mecanismos que fossem pautados na concepção de direitos das pessoas, né, é uma sociedade que vai, aos poucos, construindo uma casta de gente privilegiada e uma imensa maioria da população excluída. Precisamos de uma sociedade, sim, e de uma escola que defenda que todos nós temos direitos. Homens, mulheres, negros, índios, brancos e tal, deficientes, homossexuais e tal. Não é apenas uma escola de alguns. E como ela é de todos, ela também tem que ser responsabilidade de todos. Está distante esse caminho? Não, eu acho que nós estamos num processo de luta. Eu acho que o próprio documentário que foi apresentado nos indica que a gestão democrática ela não passou a existir porque ela passou a ser um preceito constitucional na Constituição de 1988. Ela foi incluída como um princípio do ensino público na Constituição de 88 porque já um processo de implantação dos sistemas de ensino municipais dos estados e do Distrito Federal. E é evidente que esse processo permanece existindo, o processo de luta, de compreensão da educação como um bem público, como um direito de cidadania, e a sua forma de administrar ser democrática, ela permanece sendo um processo de resistência e um processo de luta. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas depois nós continuamos a conversa sobre o processo de luta da gestão democrática. A gente volta já.